De vez em quando eu vejo algumas postagens no Instagram de pessoas falando sobre a vida delas quando elas resolveram sair da igreja, né? Sobre a vida delas enquanto elas eram da igreja, enquanto elas eram cristãs, evangélicas e depois disso, né? E aí geralmente são umas fotos mostrando a pessoa com vestes típicas, assim, né? De roupa de ir pra igreja, vamos pensar assim, né? Com um comportamento típico que você esperaria de um evangélico comum. E depois mostra essa mesma pessoa vivendo de uma forma diferente, às vezes fazendo coisas que você não esperaria de um evangélico comum, com roupas diferentes, com adornos diferentes, com um estilo diferente, vá lá o que seja. E geralmente surge algum comentário do tipo: nossa, a pessoa saiu da igreja, recuperou até o verdadeiro brilho que ela tinha, recuperou até o brilho interior que ela tinha. E aí isso está geralmente relacionado a uma ideia de que viver no evangelho, viver na igreja, viver a vida cristã, tira de você o seu eu, tira de você o seu brilho natural, né? E aí eu queria refletir um pouquinho sobre essa ideia. Bom, sou Alan Telles, você está aqui no Alan Telles Apresenta, o meu canal aqui onde eu publico, né, estudos, análises de músicas, reflexões. Enfim, hoje eu quero falar sobre essa história, né? Então será que o evangelho, estar na igreja, tira o seu próprio eu? E a resposta curta é sim, sim. A ideia é realmente que você perca o seu eu. E nós vamos falar sobre isso aqui, biblicamente, mostrando alguns episódios, mostrando alguns personagens e defendendo essa ideia. Se nós falarmos em pessoas que foram mudadas, né, eu acho que a gente tem dois exemplos que talvez sejam alguns dos primeiros a gente pensar. Um deles é Pedro. Pedro era um pescador, estava lá pescando, a pesca foi um fracasso e de repente Jesus aparece, opera um milagre, de tal forma que as redes ficam cheias e até com uma enorme dificuldade para puxar lá de tanto peixe que tinha. E depois de toda essa pesca maravilhosa, depois de toda essa bênção, depois de todo esse milagre ter acontecido, Jesus vira para Pedro e diz: larga as suas redes e vem comigo que eu vou te fazer pescador de homens. E Pedro era pescador. A natureza de Pedro era ser pescador. A essência de Pedro era ser pescador. Mas o primeiro chamado que Pedro tem é: larga as redes. O primeiro chamado de Pedro é: para de pescar. Pescar é uma coisa que você faz, mas vem comigo que eu vou te fazer uma coisa diferente que eu faço, é o que Jesus diz para Pedro. Se a gente seguir também, a gente tem um outro exemplo bem famoso, que é o próprio apóstolo Paulo. Paulo, ele era um grande perseguidor da igreja. Ele era um cara que recebia legalidade para perseguir os cristãos ali da época. Então, quando ele tem ali, né, um encontro com Deus, ele tem aquela visão, ele volta daquela experiência uma outra pessoa completamente diferente de quem ele era. Ele volta daquela experiência uma pessoa que agora não mais vai perseguir os cristãos, mas vai ser muito perseguido justamente por ser cristão, justamente por ter aderido e por ser um dos grandes pregadores dessa nova fé que estava ali surgindo, dessa nova religião, desse novo grupo religioso que estava ali surgindo. Paulo é outra pessoa que tem o seu eu, o seu brilho, né, retirado ali para ser a nova pessoa que Cristo desejava que ele fosse. E ele é tão firme em entender isso que ele chega a dizer que ele tem todo o conhecimento dele antigo, porque ele era um cara muito sábio nos termos da lei, né? Ele chega a considerar tudo aquilo e dizer que tudo aquilo ele considera como uma perda, como um esterco. Na verdade, ele entende que aquilo ali foi uma perda de tempo, que ele poderia ter conhecido Jesus muito antes, vamos dizer assim, né? Ele poderia ter negado aquela natureza dele muito antes, porque aquilo sim ia ser vantagem para ele. Então nós já entendemos aqui, só para esses dois personagens,
E se a gente for procurar, a gente vai ter muitos exemplos de pessoas que foram convidadas a negar-se a si mesmo, e nós vamos falar sobre isso, foram convidadas a deixar para trás a sua natureza para viver uma nova fé, a fé que Deus estava apresentando, a fé que Cristo estava apresentando, para deixar a sua natureza em troca, vamos dizer assim, né, de uma nova natureza baseada no Evangelho, uma nova natureza que levaria ao céu, uma nova natureza que leva ao reino de Deus. Seguindo a nossa reflexão, saindo um pouco de personagens, né, pensando aqui já em citações bíblicas, Jesus, ele fala sobre um novo nascimento quando ele está conversando com Nicodemos. E se ele está falando em novo nascimento, ele está falando em ser refeito, em não ser mais aquele antigo que era e ser feito um novo. E ele é bem específico quando diz que esse novo é um novo nascimento da água e do Espírito. Então, não é um nascimento novo de acordo com a natureza humana. Então, não é sobre você continuar sendo quem você é sobre você ser uma pessoa diferente, nascido da água e do Espírito. Jesus também fala sobre negar-se a si mesmo. Então, só aí nós vemos que o próprio Jesus institui uma ideia de nós deixarmos a nossa natureza para trás, de deixarmos o nosso suposto brilho para trás, para seguir o Evangelho, para seguir a palavra que Jesus estava trazendo ali naquele tempo. Se nós seguirmos com as citações bíblicas, a gente vê que Paulo, por exemplo, ele fala diversos textos, ele cita diversas vezes a ideia de nascer de novo. Ele fala sobre um novo nascimento, ele fala sobre um velho homem sepultado, ele fala sobre viver de acordo com novas obras relacionadas ao nosso novo nascimento. Então Paulo também é bem claro com essa ideia de que estar no Evangelho, converter-se ao Evangelho, estar com Cristo, andar com Cristo, significa deixar para trás o nosso eu, pessoal. Significa deixar para trás a nossa natureza, esse tal brilho que as pessoas dizem que a pessoa, quando sai da igreja, recupera. E aqui, para encerrar essa reflexão, eu gostaria de trazer uma parábola, né, que está lá em Mateus 13:44. E aí o texto diz assim, vou ler aqui: a parábola do tesouro escondido. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. E aí tem umas coisas interessantes aqui. A gente não vê esse homem dessa parábola, ele não vende uma parte, mas continua com o que ele tinha e fica ali tentando equilibrar, juntar um dinheiro para continuar com o que ele tem e ao mesmo tempo conseguir comprar o campo. Não, ele vai e vende tudo o que ele tinha. Tudo o que ele tinha, tudo que já era dele, tudo que era natural dele, tudo que já era dele. Ele entende que aquilo que tem no campo, ele entende que aquele tesouro que tem no campo vale mais que tudo isso. Então por isso ele vai e vende tudo que tem e compra o campo. E é interessante até a gente pensar que a Bíblia não mostra que ele está preocupado com que tipo de coisa ele vai achar no campo. Porque a gente vê que, ok, ele achou um tesouro no campo, mas naquele campo podia ter muita coisa. Podia já ter outras árvores, podia já ter muito mato, podia ter, sei lá, animais ferozes que iam tentar agredi-lo, podia ter vizinhos violentos em volta que iam brigar ou arrumar problemas com aquele cara que ali está comprando aquele campo, mas ele entende que aquilo que tem no campo é tão valioso, mas tão valioso que vale a pena largar tudo, deixar tudo que ele tem, trocar tudo que ele tem pela posse daquele campo. Ele entende que vale a pena encarar qualquer desafio que possa aparecer para ele ter aquele campo, porque o que tem naquele campo é muito valioso. E assim é a nossa vida com Cristo. Sempre vão existir obstáculos, sempre vão existir dificuldades. Quando nós pensamos no campo, se a gente tipificar esse campo como a igreja é feita de seres humanos, pessoas que estão ali prosseguindo para o alvo, pessoas ali passíveis de tropeçar como nós. Então nós vamos encontrar desafios, que vão vir através de pessoas, nós vamos encontrar desafios que vão vir através da natureza, nós vamos encontrar desafios que estão dentro de nós. Mas tudo se trata de entender que o que tem no campo, o tesouro escondido, o tesouro revelado a nós, o tesouro que veio até nós através de Jesus, é maior do que tudo isso. Essa é a reflexão de hoje. Entenda uma coisa: o suposto brilho que você perdeu nada mais é do que a glória de Deus brilhando mais do que tudo sobre você. Essa é a minha reflexão de hoje. Graça e paz.